Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Lembrando os irmãos que eu estou de forma sequencial trazendo mensagens expositivas na primeira carta do apóstolo Pedro. Se eu não me engano, esta já é a 10ª ou 11ª mensagem. Nós já passamos por todo o capítulo 1, metade do capítulo 2, e agora estamos iniciando a segunda metade do capítulo 2. Então a gente vai aqui tentar expor os 2 primeiros versículos desta segunda metade, que é os versículos 11 e 12. Vamos lá, irmãos, para a leitura. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção ou no dia da sua visitação. Meus irmãos, fazendo uma breve leitura do contexto anterior, a gente pode perceber que o apóstolo Pedro descreveu em tons claros a essência ou os privilégios daqueles que fazem parte do povo de Deus. Você percebe que a primeira metade do capítulo 2 termina dizendo assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia da parte de Deus. O que a gente percebe em todo o contexto anterior é o apóstolo Pedro trazendo ao conhecimento destes crentes uma teologia fina. É como se Pedro subisse os degraus de uma montanha e agora, a partir da segunda metade do capítulo 2, ele resolve descer a essa montanha e mostrar a esses crentes que agora se sentem como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A intenção de Pedro é mostrar como esses indivíduos devem manifestar essa verdade na vida dele, como eles devem, na prática, viver tudo o que eles são. Tá bom, vocês são nação santa, vocês são geração eleita, vocês são o povo de Deus, vocês são sacerdócio real. E daí? E daí? O que isso modifica na minha vida? Qual a diferença que tudo isso traz para a nossa vida, Pedro? E é exatamente a partir de agora que Pedro vai mostrar como todas essas verdades modificam a vida do indivíduo na vida cotidiana. Como essas verdades, tendo transformado a vida desses indivíduos, faz com que eles vivam de maneira santa e agradável a Deus. O que o apóstolo Pedro, a partir de então, vai mostrar é o comportamento do povo de Deus. E este é o tema da mensagem desta noite. Comportando-se como povo de Deus. Já sou nação santa, já sou geração eleita, sou sacerdócio real, sou o povo de Deus. E agora, qual deve ser o meu comportamento diante de todas essas verdades anunciadas anteriormente?
E assim, meus irmãos, o apóstolo Pedro inicia a sua dissertação ou o seu argumento dizendo: portanto, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. Então, a primeira pergunta é respondida: qual deve ser o comportamento daqueles que fazem parte do povo de Deus? Simples. Esses indivíduos se abstêm dos desejos carnais. Eles se afastam dos desejos carnais. E é interessante, meus irmãos, que no contexto aqui menor, no texto menor, nós não temos nenhuma pista para descobrir de que desejos o apóstolo Pedro está falando. Ele não explica, ele apenas diz: insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Ele não explica que desejos são esses. Entretanto, meus irmãos, se a gente vasculhar a mesma carta, se a gente for um pouquinho, recuar um pouquinho e depois ir para frente mais um pouquinho, nós iremos conseguir encontrar do que exatamente Pedro está falando. Você tem que retornar ao capítulo 2, versículo 1, você vai encontrar algumas pistas do que é esses desejos carnais que Pedro diz que agora o povo de Deus se abstém, se afastam deles. Que desejos são esses? Vejamos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Aqui eu já tenho uma pista da exortação que Pedro está querendo trazer para esses crentes. Quais são os desejos que guerreiam contra a alma daqueles que fazem parte da fileira do povo de Deus? E aqui, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 1, Pedro pincela alguns desses desejos carnais. Ele fala sobre a maldade, que é o desejo de causar sofrimento em outro. Esse desejo mesquinho, que deseja ver o outro padecendo, que deseja ver o outro sofrendo. Pedro também fala de engano, ou seja, o espírito que quer sempre obter vantagem acima de tudo e de todos. Hipocrisia, que é alguém que está sempre ocultando os seus reais motivos. Ele tem duas caras. Ele se apresenta como uma coisa, mas a essência desse indivíduo é outra. Esses desejos são desejos carnais. Essa natureza pecaminosa, ela quer se manifestar na vida daqueles que fazem parte do povo de Deus. Mas qual é o alerta do apóstolo Pedro aqui em questão? Se abstenham disso, se afastem disso, corram disso. Vocês são povo de Deus. Vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, portanto agora comportem-se como geração eleita, comportem-se como sacerdócio real, abstenham-se desses desejos que não faz mais parte do povo de Deus. Esses desejos faziam parte da antiga vida de vocês, quando vocês estavam no mundo, lá entre os pagãos e viviam entre eles, satisfazendo os desejos da vossa carne. Agora não. Agora vocês são sacerdócio real. Agora vocês são geração eleita, povo exclusivo de Deus. Portanto, fujam disso. Abstenham-se disso. Abstenham-se de qualquer desejo de fazer mal ao outro, de causar sofrimento ao outro. Fujam de todo espírito que quer obter vantagem em alguma coisa.
qualquer engano, fujam da aparência de idolatria, quando de repente você é uma coisa e manifesta outra completamente. Fujam do sentimento de inveja, que está sempre querendo o que não é seu. Fujam dessas coisas, abstenham-se desses desejos. Não pratiquem mais essas coisas, pois elas não pertencem mais à vida de vocês. É isso que Pedro, meus irmãos, está ordenando para que esses crentes assim vivam e se comportem desta forma. Porque não há como fugir desta realidade. Ah, bom, vocês são tudo isso que Deus falou. E nós contamos que somos geração eleita, povo santo, né? Sacerdócio real. E daí, irmão? E daí? É como se nós batêssemos no nosso peito e disséssemos, eu sou crente. E daí? Mostre isso. Mostre isso. É como Tiago vai dizer lá no capítulo, se eu não me engano, em capítulo 3 ou 2 da sua carta, quando ele diz, você diz que tem fé? E o que tem a ver? E daí que você diz que tem fé? Até os demônios creem que estremece. Esse tipo de fé, esse tipo de manifestação de fé que alguém diz que tem, mas que não é vivenciada na prática, Tiago vai dizer que é uma fé demoníaca. É uma fé oriunda das trevas. Porque a fé que identifica o povo de Deus, a fé que identifica aqueles que são sacerdócio real, são geração eleita, é uma fé que implica, inevitavelmente, em se abster desse tipo de pecado, em se separar completamente dessas coisas. Portanto, meus irmãos da Igreja Bíblica Querigma e de outros que estão nos visitando, como povo de Deus que somos, todos nós somos chamados para dizer não a todos os pecados que caracterizavam o nosso antigo modo de viver. Todos nós, não é apenas um ou outro, a Maria ou o Francisco, todos nós, se nos orgulhamos de agora fazermos parte do povo de Deus, se nos orgulhamos agora de chamar a Deus como Pai e de dizer que somos agora seus filhos, se nos orgulhamos agora e cremos que somos sacerdócio real, todos nós, segundo o apóstolo Pedro, temos a obrigação e dever de dizer não. Se abstenha. Quando o desejo mal quiser lhe arrebatar, diga, eu não ouvi, diga, não, eu não te quero mais. A minha vida não é mais caracterizada por esse estilo de vida. Quando ódio, mágoa, rancor começa a ser brotada em seu coração e você começa a perceber resquício de querer ver o outro em sofrimento, diga não a esse tipo de coisa. Decida viver para a glória de Deus. Decida viver como sacerdócio real. Decida viver como geração santa. Comporte-se como geração eleita, comporte-se como povo de Deus e definitivamente diga não aos desejos malignos da carne, que é esses que nós acabamos de dizer. E aqui merece, meus irmãos, uma referência a um dos grandes vultos da história da igreja, chamado Santo Agostinho, que vivia na libertinagem, que vivia na devassidão da carne. Antes de conhecer o Evangelho, antes de ser arrebatado por Cristo, Agostinho vivia nos prazeres da carne, se deitando com as mulheres, bebendo, vivendo em orgias. Mas um dia, Cristo o arrebatou. E arrebatar, vocês estão entendendo que não é para o céu não, tá bom? Cristo impactou a sua vida, transformou o seu coração. E então, depois de um tempo, ele andando na praça, vocês já ouviram dizer isso? Ele escutou, lá atrás, uma mulher gritando, Agostinho!
E ele continuou no seu caminho. Ele sabia que quem estava chamando ele era uma daquelas mulheres que antes ele havia se deitado. E ela chamava, e ele não dava atenção. Insistentemente ela dizia: Agostinho, sou eu! Agostinho, você não me reconhece! Então que ele disse: sim, eu te conheço, mas eu não sou mais aquele Agostinho de outrora. Aquele Agostinho que antes você conhecia não existe mais. É o que Paulo vai dizer, meus irmãos, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo aquilo que identificava a nossa antiga natureza não pertence mais a nós. Não existe mais em nosso coração como desejo de as praticá-las. Nós agora somos identificados como filhos da luz. Nós nos aproximamos da luz. Não há mais trevas em nós. Não há mais resquício de querer e desejar o pecado, mas um profundo desejo de fazer unicamente a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você aqui nessa noite ainda não foi impactado com esta verdade, se você ainda é tomado pela carne, se simplesmente você não tem domínio sobre a sua carne, escute o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Por favor, leia comigo. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, o Espírito me libertou da lei da morte e agora eu estou na lei da vida. Olha o que Paulo continua dizendo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo... Nós vivemos segundo o que, irmãos? Segundo... pastor, é porque a carne é fraca. Quem disse isso? Agora a vida do sacerdócio real, daquele que faz parte da nação santa, da geração eleita, é um comportamento completamente diferente. Veja a continuidade do texto. 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade aqui é a inclinação, certo? Inclinação. A inclinação da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a simples. É simples, meu filho, minha amigazinha, meu amigozinho, é simples. Não tem engodo, não tem engano. Você é geração santa? Você é sacerdócio real? Você é povo de Deus? É isso que você é? Amém? Que bênção! E daí, prove. Prove pelo seu comportamento que você não vive mais na carne, que você se abstém, que você vira o seu rosto para tudo aquilo que antes identificava a sua vida. Prove isso.
Prove que você é salvo. Me mostre suas credenciais. Mostre sua verdadeira identidade. Para depois você dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O indivíduo vive na carne, vive no mela-mela, vive desagradando a Deus. Aí salta textos, versículos: nenhuma condenação há. Não me condene, não julgue, para que não seja. Você está completamente equivocado com relação a isso. Mostre suas credenciais. Você é alguém que, vez por outra, é dominado pelo desejo de ver o outro sofrendo, ver sua esposa sofrendo, ver seu marido sofrendo, ver o seu filho sofrendo. Ah, pastor, eu não tenho esse desejo. Não, você não coloca uma senha no seu celular, sabendo que sua esposa não gosta disso, e quando você coloca isso, ela sofre? Sim ou não? Mas você faz? Às vezes, pastor. Às vezes. Você é dominado pela carne. É isso que você é. É isso que nós somos. Se simplesmente estamos inseridos neste contexto. Somos povo de Deus, então somos chamados para dizer não, definitivamente não ao pecado, definitivamente não à maldade, ao engano, à hipocrisia, à inveja, à libertinagem, à devassidão, à orgia, à insubmissão. Todas essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. Agora, nós retribuímos o mal. Qual? Essa é a nossa identidade. Qual é o comportamento desse povo de Deus? Eles se abstêm dos desejos carnais. Eu já falei quais são esses desejos aqui, baseado no contexto maior. E há uma luta que está travada. Vejam que o apóstolo Pedro, meus irmãos, deixa bem claro que o povo de Deus tem que se abster desse tipo de coisa, pela simples razão de que os pecados são como... O que é os pecados? O que é os pecados? Desejos carnais. É assim que o versículo 11 diz: se abstenham dos desejos carnais. Desejos carnais aqui, meus irmãos, não é aqueles desejos oriundos de nossa natureza terrena. Não. É natural que nossa carne física tenha desejos como fome, sede, sono, sexo. Sabiam disso, irmãos? Ou não? Vocês acham que é pecado ter desejo de fazer relação sexual? É não. É pecado desejar o que não é seu. Simples. Se você desejar sexualmente o que é seu, isso não é pecado. Deseje, irmão. Deseje, irmão. E o contrário, se você não desejar, possivelmente você está caindo em pecado. Mas não é seu. O que não é teu não te pertence. Se abstenham dessas coisas. Não é desses desejos naturais, como fome, sede, sono, que Pedro está falando. Não é disso que Pedro está dizendo aqui. Carne aqui, irmãos. Sarque aqui nesse texto representa aqueles desejos oriundos da natureza pecaminosa. Jesus tinha uma natureza terrena, sim ou não? Jesus tinha fome, tinha sede, tinha sono, mas tinha pecado? Não, porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. A diferença de Cristo e nós é que nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa se aproveita dos sentimentos e dos desejos naturais para torná-los pecaminosos. Desejo de comer é pecado, mas glutonaria é pecado? É. Sono é pecado, mas preguiça é pecado? Sim. O que a nossa natureza carnal vai fazer é se aproveitar dos desejos naturais do nosso corpo e transformá-los
em transgressão contra Deus. É disso que Pedro aqui está falando. Desejos carnais que estão enraizados na natureza pecaminosa do homem. O sacerdócio real, aquele que faz parte do povo de Deus, sabe que tem uma natureza pecaminosa. Sabe que não pode evitar que o pássaro faça cocô na sua cabeça. Ele pode evitar que o pássaro faça um ninho na sua cabeça. Porque ele tem uma natureza pecaminosa, inevitavelmente ele será lançado na tentação. Mas quando ele for lançado na tentação, Deus te faz uma promessa. Que promessa é? Junto com a tentação, Deus te promete dar o quê? O escape. Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que fosse sobre-humana, mas poderoso é o Senhor, que com a tentação providenciará para vocês o escape, meus irmãos. Escute em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma luta. Há uma luta desses desejos carnais em todos nós. E qual é o problema desses desejos? É que esses desejos, eles guerreiam. Olha o que diz o texto. Vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esses desejos, meus irmãos, não são apenas pedras de tropeço em nosso caminho. Não são uma pedrinha que está lá, inerte, que a gente está caminhando e de repente tropeça sobre ela. Não, não é. Eles não são apenas isso. Esses desejos da carne, eles estão em guerra contra o cristão. Seu único desejo e objetivo é matar a alma do cristão. Esses desejos pecaminosos que Pedro ordena os crentes e peregrinos a se abster. Esses desejos não são pedras que estão lá esperando que a gente tropece e caia, não. Eles são vivos. E eles estão guerreando noite e dia contra nós. Você tem medo do diabo? O diabo, comparado a esses desejos que estão em seu coração, é fichinha. É fichinha. Seu grande problema não é o diabo, meu irmão. Bote isso na sua cabeça. Seu grande problema não é o diabo. Seu grande problema é os desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Esse é o seu grande problema. O diabo apenas se aproveita de toda essa situação. Mas você deve estar alerta para isso. Quando esses desejos começarem a querer se manifestar, lembre-se disso. O intuito deles, o objetivo deles, por mais que pareça bom, por mais que pareça a coisa mais linda do mundo, no fim, o que ele quer é te matar. Há caminhos para o homem que parece direito, mas no final dele há caminho de morte. Cuidado, cuidado. Talvez você ache que ter as coisas burlando alguns princípios pode ser legal, porque no fim das contas você vai ter mais dinheiro, você vai ter melhor as coisas, você vai ter sucesso, você vai conquistar aquilo que você deseja. Mas presta atenção, isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão. Uma hora você se encontrará com a verdade e perceberá que ao dar vazão a todos esses desejos, o que esses desejos fizeram foi matar a sua alma, matar seu desejo de Deus, matar sua fome de Deus, matar sua fome por justiça, te esfriar, te colocar na lama, e depois não dá mais nada por você. Por isso, enquanto você tem vida, enquanto você está acordado, desperte-se para olhar para todos esses desejos como soldados que estão guerreando contra você, porque é isso que eles são.
Esses desejos, meus irmãos, são soldados no exército do inimigo. Por isso que você não tem que alimentar esses desejos. Imagine, irmãos, qual é a grande tolice alimentar soldados que irão lutar para mim derrotar. Tem sentido, irmãos? Não tem sentido isso. Não é para se alimentar esses desejos. Se você simplesmente está sendo pego por desejos, por pornografia, não os alimente. Não os alimente. Se o celular é a base para produzir esses desejos da sua vida, quebre o celular. Quebre a televisão. Não, pastor, foi caro. Melhor é entrar no céu amputado do que entrar no inferno com mão e pé e tudo. Não é isso que Jesus Cristo disse? Aquele que sua mão o fizer escandalizar, é melhor que corte a sua mão direita, porque é melhor ele entrar no céu sem uma mão do que entrar no inferno com as duas mãos. O texto não está falando de se amputar, quebrar membros, cortar membros, jogá-los fora. O texto está falando de decisão. Decidir-se por aquilo que é certo. Não alimentar em hipótese nenhuma o inimigo que virá contra mim, meus irmãos. Por isso, meus queridos, ouça o que o Espírito está dizendo para todos nós esta noite. Quais são os desejos que lutam contra a sua alma? Você está ouvindo essa mensagem esta noite? Quais são os desejos que lutam contra a sua alma? Vaidade? Murmuração? Desejo de obter aquilo que não te pertence? Quais são os desejos? Onde a batalha é travada em sua vida? Cada um de nós sabemos disso. E cada um de nós temos batalhas e lutas diferentes. Será, meus irmãos, que em algum momento você precisa comprometer a sua integridade para alcançar o que deseja? Será que para alcançar o que você deseja, você tem que dar uma mentirazinha? Uma mentirazinha. Uma mentirazinha que não vale de nada. Mas é exatamente essa mentira que fará com que eu alcance o que e assim eu comprometo a minha integridade. Desejo de se obter faz com que eu transgrida contra Deus. Esse desejo de ter vai guerrear contra a sua alma, vai matar você, vai te afastar das verdades espirituais, te esfriar espiritualmente, e quanto menos você perceber, você já está muito longe, muito, mas muito longe mesmo, e ninguém mais vai conseguir te ouvir. E o problema é que lá, longe, lá no meio do mar, você vai gritar, e você acha que a igreja vai te ouvir? Não dá. A hora de gritar é quando você estava na praia. Aquele era o momento. Porque na praia, muitas pessoas podiam te ouvir, mas você vai se afastando, dando vazão aos desejos que guerreiam contra a sua alma. E o barco vai indo embora, e você vai achando que não tem nenhuma importância. A qualquer hora e a qualquer momento você pode voltar. Pode não. Você vai descobrir que a pior burrice que você já fez na sua vida foi alimentar essas coisas. Desperte-se hoje. Cada um de nós entra na vida cristã, vindo de um contexto diferente e com cicatrizes diferentes e hábitos profundamente arraigados, de modo que a luta de um homem pode ser um passeio para o outro. A sua luta pode ser por pornografia. Você é João? Sua luta pode ser por pornografia.
De repente o Francisco, isso aí é fichinha para ele não tem nenhum problema com isso. Mas só que o Francisco tem uma luta que ele não consegue vencer, que é o quê? Goró. A algia, a bebedeira. Ou outro, cada um de nós temos lutas diferentes, batalhas diferentes. E todos nós, como soldados da nova natureza, temos que sobrepor a esses soldados da antiga natureza e vencê-los. Vencê-los debaixo de quê, irmãos? De oração. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Abstenha-se, diga não a essas coisas. Diga não hoje, diga não amanhã, diga não depois da manhã e vá dizendo não todos os dias. E quando é que vai terminar, pastor? Tem uma notícia para você. Não vai. Aí vai não. Aqui não. Não vai. O único momento que isso vai se acabar é quando a trombeta tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarem. Os que estiverem vivos, batalhando contra o pecado, seus corpos serem revestidos de incorruptibilidade. A natureza pecaminosa então será vencida. E então nós, incorruptivelmente, subiremos para o encontro de nosso Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre livres desse tipo de coisa. Até lá, soe. Mas eu não quero. Você não é sacerdócio real. Você não é geração eleita. Você não é povo exclusivo de Deus. Você não foi tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz. Porque se tudo isso fosse verdade, todas essas coisas seriam práticas da sua vida cotidiana. Isso é uma verdade, meus irmãos. A batalha é travada e o nosso comportamento tem que ser exemplar com base nisso. Qual é a base que Pedro dá para esses crentes para que eles se comportem desse jeito? Todo esse comportamento, meus irmãos, que caracteriza o povo de Deus, tem algumas bases que o torna diferenciado de tudo. Nós não nos abstemos desse mal simplesmente porque somos eremitas. Eu sou eremita, eu vou para o deserto e lá eu não vou ver nenhuma mulher. Não é isso. Essas coisas são mesquinhas. E nada dessas coisas mortifica a carne, é o que Paulo vai dizer. Todas essas coisas não são poderosas para mortificar a carne. Elas não fazem absolutamente nada. Essas abstinências não fazem absolutamente nada, meus irmãos. O que faz é ser uma nova criatura. É o viver em Cristo. É o andar no Espírito. É confiar nas promessas de Deus. É quando Deus diz, vá para a direita. E você quer ir para a esquerda, mas você vai para a direita. Mesmo sabendo que teoricamente a esquerda é melhor. Mas você vai para a direita. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não vive pelo que ele vê. Ele vive pelo que Deus disse. Quais são as bases que Pedro dá aqui para que esses indivíduos se comportem desse jeito? Primeiro, o que Pedro diz aqui, eles são amados. O texto começa no versículo 11 dizendo, amados, insisto, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Os cristãos, meus irmãos, fazem o que fazem porque se lembram que por causa de Cristo, os mesmos são amados por Deus. É evidente que Pedro aqui está chamando esses indivíduos de amados, mas não é apenas amados por Pedro. A palavra amado, ela se identificava com Cristo. Foi o próprio Deus quem disse, este é o meu filho amado. Em Cristo nós também somos amados. É por isso que nós chamamos os irmãos de ei amado do Senhor, ei amada do Senhor. Porque quem é o amado por excelência?
Cristo. Ele é o Filho amado de Deus. Mas nós estamos amarrados em Cristo. E por estarmos amarrados em Cristo, somos também amados. Pedro se refere a esses crentes como amados. Amados por causa de quê, irmãos? Amados por causa daquilo que Cristo fez. Cristo entregou a sua vida por esses indivíduos. Cristo amou esses indivíduos. E ao ter amados, Cristo sacrificou a sua vida por eles. Eles fazem o que faz, porque eles sabem que são amados. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Abra comigo lá, nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, por favor. Pois o amor de Cristo nos... O que é constrange? O que é constranger, irmãos? É impelir. É como se eu fosse forçado a fazer alguma coisa. Paulo, no caso aqui, em 2 Coríntios, está dizendo, esse amor que Cristo teve por nós, ao ponto de entregar a sua vida, sacrificando-se por nós. O que esse amor faz quando nós temos os nossos olhos abertos para enxergar esse amor, nós somos constrangidos. Há um constrangimento. Nunca vi um cristão que não é constrangido. Dá para entender um cristão que não é constrangido a não pecar? Não dá. Não dá. Não existe isso, irmão. O amor de Cristo nos constrange. O que foi que José disse diante da mulher de Potifar? Quando ela queria se deitar com José, o que foi que José disse? Longe de mim pecar contra o meu Deus. O problema não é a sociedade. A sociedade tem as suas regras, as suas leis, e acaba trazendo consequências para nós. Sim, mas a questão de tudo é aquele que tem os seus dois olhos abertos nos enxergando. E nós não deixamos de fazer as coisas porque simplesmente ele está nos vendo. Nós deixamos todos esses pecados, nós nos abstemos de todos esses pecados. Nós temos o nosso comportamento baseado naquilo que Cristo disse, porque Cristo revelou o seu amor por nós. Foi isso que Paulo disse em Romanos. Deus revela o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor revelado na cruz, o palco que Deus armou, irmãos, sacrificando o seu Filho na cruz por nós. E Ele estava lá por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados quem levou Jesus à cruz. Aquele que tanto nos amou e aquele que tanto nós amamos. Como poderei eu pecar, tendo o pecado matado aquele que eu tanto amo? Não existe isso, irmãos. Não dá para entender tal coisa. Veja o que Paulo continua dizendo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si esses desejos. Aqueles que vivem, não vivam mais baseado nesses desejos que Pedro falou, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós, irmãos, a base para nós nos abster dos pecados, para nós dizer não ao pecado, é porque Cristo nos amou e nós amamos a Cristo. Há um relacionamento, irmãos, há um relacionamento. Quando nós amamos uma outra pessoa e a outra pessoa ama a nós, há aqui, meus irmãos, um compartilhamento de querer sempre ver a outra feliz e satisfeita. Nós sempre queremos ver o bem da outra pessoa, porque eu amo ela e ela me ama. Alguém que simplesmente deseja
deseja fazer o mal a outra pessoa, isso é uma manifestação que não há amor. Veja o que o próprio Cristo diz em João capítulo 14, por favor. João 14. Abram suas Bíblias, por favor. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vou lubrificar aqui a garganta enquanto vocês abrem. João, capítulo 14, versículo 15. Jesus está falando com os seus discípulos, dizendo que vai para o Pai, mas um dia voltará, e já no final do seu ministério, Jesus dá algumas advertências aos seus discípulos. E uma delas é essa que é descrita aqui no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Há uma devoção. Irmãos, olha, o fato de eu não fazer aquilo que não agrada a Deus, baseia-se nesse relacionamento devocional. Há uma devoção, há um amor mútuo, tanto de Deus para nós, como de nós para Deus. Este amor que há entre nós e Deus, nos constrange a não pecar. Simplesmente nós, voluntariamente, nos curvamos e nos submetemos diante daquilo que o outro falou. O que foi que Deus disse? Não vivam na hipocrisia. Não vivam na maldade. Não vivam no engano. E todas aquelas obras da carne lá que nós vimos lá no primeiro ponto da nossa pregação. Qual é o fato aqui, irmãos? O fato é que não há como você dizer que ama a Deus se a sua vida é marcada pelo pecado. Engane outro. A Deus você não engana. Porque o que Cristo disse é: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Olha o que diz o versículo número 23, que é a continuação desse mesmo texto. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Não dá como negar essas coisas, não tem como nós negarmos que a base para nós dizer não ao pecado é porque há um relacionamento, irmãos. Há um relacionamento entre nós e Deus, um relacionamento de amor, um relacionamento de bem-querer. Nós sempre queremos que Deus esteja feliz conosco. Apesar de nós sabermos que na caminhada nós podemos cair, mas nós não caímos porque planejamos. Nós caímos porque temos uma natureza, mas no que depender de nós, nós diremos não. E sabe qual é a promessa que o próprio Cristo tem para aqueles que durante a sua caminhada cristã acabam caindo? João diz: filhinhos, não pequeis. Não estava no script, mas eu quero ler esse texto. João, por favor. João capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esse é o mandamento, irmãos. Não pequem. Esse é o seu objetivo. Você vai sair daqui esta noite cheio desta palavra, sabendo que sua responsabilidade como povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, sua responsabilidade é não pecar. Você vai sair daqui nessa noite com isso no seu coração. Continua o texto. Se, porém, você pecar, escute, o que Deus está falando para você. Se, porém, você pecar, você tem um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o... O que João está dizendo, irmãos? Seu objetivo é não pecar. Mas, filhinho, a tua luta travada contra os soldados da carne, que guerreiam contra a tua alma, contra todos esses pecados que tentam matar você, se nessa luta você pecar, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, mas antes de fazer isso, lembra que junto a Deus Pai, você tem alguém chamado o justo, que está à direita, irmão, isso aqui é muito tremendo, pelo amor de Deus, que está à direita de Deus Pai, e o texto diz que ele é o intercessor. Sabia que a obra de Jesus ainda não foi acabada, Jesus ainda está fazendo alguma coisa por nós. E o que ele está fazendo por nós? Junto à direita de Deus Pai. Dizendo o quê? Morri por ele. Esse pecado aí que ele pecou, eu levei lá na cruz. Já paguei. Você entende isso, irmãos? Mas presta atenção. Então não tem problema não. Se ele já pagou, eu vou pecar. Vai não, você não vai pecar. Você não vai pecar. Por quê, pastor? Porque você é forasteiro. Você é peregrino. Como peregrino e forasteiro, você não vive mais no hábito desta terra, nas concupiscências desta carne. É como Paulo disse em Romanos 12, versículo 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma, o modelo deste mundo, mas transforme-se, transforme a vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira base para não pecar: Deus nos amou e nós amamos Ele, por isso nós não pecamos. Segunda base para não pecar: o estilo de vida que nos caracteriza é um estilo de vida da outra pátria. Nós não temos mais o modelo dessa terra. Nós vivemos com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. O nosso modelo é Cristo. Cristo está onde? No céu. O estilo de vida de Cristo é o nosso modelo. Nós não somos desta terra. Nós não pertencemos a este mundo. Tudo que há neste mundo, segundo João, é concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. E aqueles que amam o mundo, amam esse sistema, amam essa rotina, amam essa moda, amam esse modo de ser, o que João diz é: o amor do Pai não está nele. Porque se ele amar o Pai, ele vai se purificar de todas essas coisas. Terceira base para não pecarmos, irmão: Cristo levou os nossos pecados. A primeira base e a segunda base para não pecarmos, para termos um comportamento exemplar, está nos versículos 11, parte A, e nos versículos 11 e no versículo 11, parte B. Só que eu quero dar uma puladinha aqui de leve, tá bom? E ir lá para o versículo de número 24. Nos dá uma pista do porquê nós não mais viveremos na prática do pecado. Veja, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo
de vossas almas. Quando Cristo estava subindo a ladeira da Via Dolorosa, Ele estava levando sobre si os nossos pecados. Quando Ele foi pregado na cruz, irmãos, Ele estava levando os nossos pecados. Ele morreu para que pudéssemos viver uma nova vida. Por esta razão que o apóstolo Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2. De maneira nenhuma. Não continuaremos pecando. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Então, como continuaremos no pecado? Não tem como estar no pecado, porque você já morreu. 3 bases que levam o cristão a viver um comportamento íntegro são amados por Deus. Deus ama ele e ele ama Deus. Ele não é mais deste mundo e ele já morreu para o pecado. Como você pode viver no comportamento pecaminoso? Não dá para viver. Desta forma, meus irmãos, pense numa coisa. Quando você vive desse jeito, o que você está transmitindo é uma vida que vive para a glória de Deus. O alvo do seu comportamento é bem claro. Você faz isso para trazer glória para Deus. Veja o que diz o versículo de número 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acuse de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Escuta, a base para o nosso novo comportamento é o amor, não somos mais desta terra e já morremos para o nosso pecado. O alvo, o objetivo que nos faz fugir do pecado, nós fazemos isso não porque queremos ser bonitinho, nós fazemos isso porque ao fazer isso, as nossas boas obras são reveladas. E ao serem reveladas, elas trazem glória para quem? Para Deus. O cristianismo, meu irmão, é uma religião que por causa dos ensinos do seu mestre, inevitavelmente trará consequências para aqueles que de coração se convertem ao Rei Jesus. Vai trazer consequência, é inevitável. Entretanto, o cristão nunca deve ser criticado por não fazer aquilo que o mestre ordenou. Não há coisa pior do que um cristão ser criticado pelo não cristão. E o pior não é a crítica. O pior é que quando o não cristão mostra os erros do cristão e o cristão orgulhosamente rebate como se ele não tivesse errado. Está errado, meu filho. Vem para a luz. É na luz que as tuas obras serão manifestadas. E quando elas forem manifestadas, se elas forem virtuosas, receberá de Deus o louvor. Se elas forem obras dignas das trevas, receberá as duras críticas. Escute em nome de Jesus. E o pior é que quando nós vivemos desta forma, o que é que nós jogamos na lama? O Evangelho. Meus irmãos, nós teríamos que ter muito tempo para falar a respeito de escândalo que existe no meio do cristianismo. Crentes que deveriam se comportar como luz, manifestando as suas boas obras. E se os ímpios tivessem alguma coisa contra os crentes, deveriam ser por causa da sua fé. Se os ímpios quisessem perseguir os crentes, deveriam ser porque eles amam a Jesus, mas não porque eles são desonestos, ignorantes, murmuradores, não são amáveis, não são bondosos. Não deveriam ser por causa disso. Um dos grandes ateus do século XVIII disse: se Cristo viveu, eu não creio que Cristo viveu,
Mas se Cristo alguma vez viveu, os crentes nunca entenderam a sua mensagem. Porque se tivesse entendido a sua mensagem, os crentes não seriam o que eles são. É para notar isso, irmão? Escute, em nome de Jesus. Você, ao se eximir, você ao se afastar do pecado, o que irá ser manifestado será as suas boas obras. É como Paulo vai dizer em Romanos: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, tu irá amontoar na cabeça do teu inimigo brasas vivas. Vocês acham que é brasas vivas que fica queimando a cabeça do cara? É não. O que vocês acham que é? Ora, se eu tenho um inimigo que faz alguma coisa contra mim, a normalidade da coisa é esse inimigo esperar alguma coisa em troca. É o revide, é trazer de lá para cá a mesma coisa que foi daqui para lá. Mas acontece ao contrário. Quando o inimigo simplesmente faz alguma coisa contra mim, eu revido de forma bondosa, amorosa, com amabilidade, sem ignorância, manso. Ah, meu irmão, você não sabe o que é alguém viver com a cabeça fervilhando. Eu não entendo. O que Cristo está dizendo é que se as nossas boas obras, se o nosso comportamento for exemplar, de lá para cá vai surgir um testemunho. Que testemunho? Testemunho de que de fato nós servimos a Cristo. E no final das contas, Deus será glorificado. Foi o que Cristo disse em Mateus 5:13 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode pegar uma luz e colocá-la debaixo da cama. Se pega uma luz e coloca no lugar mais alto da casa. Desta forma, os homens verão as suas boas obras, e ao verem as suas boas obras, glorificarão ao meu Pai que está nos céus. Como o mundo tem nos visto? Como? Como o mundo tem visto você? Como o mundo tem visto seu dedo lá no teclado lá do computador? Como? Como tem visto? Reflita sobre isso. E para terminar, se nós nos comportarmos desta forma, o texto promete, meus irmãos, que esse comportamento que esse salvo tem, de alguma maneira, vai impactar o ímpio. E o ímpio será visitado. Olha o que o texto diz, irmãos. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acuse de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Há uma polêmica a respeito do dia da intervenção. Entretanto, de forma majoritária, a ideia aqui é que, de alguma forma, o modo como o cristão se comporta diante das circunstâncias da vida pode ser um fator importante para a salvação daqueles que estão perdidos. Os que estão perdidos, ao ver o comportamento do cristão, sentirão desejo de estar imbuído naquela mesma ideia, naquele mesmo sentimento. Vejam o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 2. Esse texto está falando das mulheres, mas serve como base disso. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem? Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e piedosa de... Vocês estão vendo, irmãos? Escute isso aqui em nome de Jesus. O Pedro está falando no versículo 12, que esse estilo de vida, esse comportamento dos cristãos, de alguma maneira, em algum momento, quando Deus visitar o ímpio,
Esse comportamento irá trazer esse ímpio para os pés do Senhor. Esse ímpio verá essas boas obras, glorificará a Deus, e Deus irá visitar ele no dia da salvação, no dia da sua visitação. No texto posterior, Pedro usa esse mesmo argumento dizendo: mulheres cristãs, você não reclama tanto que seu marido não é crente? Não é? Ah, é. Você diz que ele não serve a Deus, você ora tanto, ora de madrugada, ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, faz campanha, faz jejum, só falta chamar os 318 apóstolos, e seja lá mais o que for, faz tudo isso e não acontece nada. Sabe por que é? A sua conduta. Sua conduta. Pedro está dizendo que você não precisa nem falar. Sua conduta honesta, piedosa, de serva de Deus. Não é aquela, não piso no meu calo, que senão você vai ver o que vai acontecer. Não, pise. Pode pisar. Pode pisar. Meu juiz é outro, meu advogado é outro. Esse marido não serve para nada. Serve. Mas ele sabe por que ele não é cristão? Por causa do procedimento de muitas mulheres. Sabe por que o teu colega do trabalho talvez ainda não tenha sido alcançado pelo Evangelho? Por causa do teu comportamento. Algumas das mulheres, às vezes que eu tenho que estar convivendo com elas, e muitas delas dizem assim: pastor, meu marido não quer servir a Deus, ele não quer isso e aquilo outro. Aí às vezes eu vou visitar a casa do indivíduo, chego lá, começo a evangelizar. Sabe qual é a resposta que eu tenho de lá para cá? Pastor, é o seguinte: eu respeito o senhor, gosto do senhor, mas vou dizer uma coisa: se for para ser crente igual essa diaba aí, não vou não. Comportamento que só faz dar prejuízo ao Evangelho. Escute, se você é sacerdócio santo, nação eleita, se você é sacerdócio real, povo adquirido por Deus, seu comportamento é diferente. Você se comportará se abstendo do pecado. Você entenderá que há uma luta, de forma que você não pode alimentar os soldados que guerreiam contra você. Por isso você dirá não a todos esses pecados. Você entenderá que a base para você dizer não ao pecado é porque você ama a Deus, Deus ama você, é porque você não é mais desse mundo, e é porque Cristo já morreu pelos teus pecados. E o alvo de você praticar todas essas coisas, porque no fim das contas, você quer trazer glória para o teu Deus. E se for para trazer alguém para os pés de Cristo, você também fará isso. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso lema. Quer vivamos, que morramos, Cristo deve ser glorificado nas nossas vidas.